Irmãos, paz e alegria em nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Nós vamos dar início à nossa reunião, mas antes nós gostaríamos de pedir que aqueles que estiverem com celulares, que por favor possam desligá-los ou colocá-los no modo silencioso, para que a nossa reunião não sofra qualquer tipo de interrupção. Como ambientação e preparação para a nossa prece de início, nós vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, lição 186. O lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, mediante os diálogos, os exemplos, tornando-se o método mais eficaz de educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se empreguem nos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto invistas no lar retornará conforme a aplicação feita. Faze do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Nesse momento, os pensamentos elevados a Jesus, oremos, irmãos. Amado Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, nesta casa de luz e caridade, para recordarmos as lições do Teu Evangelho. Que tenhamos, Senhor, mentes e corações abertos ao aprendizado da manhã de hoje, e que a nossa irmã responsável pelo estudo possa receber todo o amparo espiritual necessário para servir de fiel intérprete da tua mensagem. Sê conosco, Jesus, no decorrer de toda a nossa reunião. Que assim seja. Bem, meus irmãos, agora nós vamos dar alguns lembretes importantes. Muito obrigada, Érica. Foram reiniciadas as reuniões públicas do CELC, quintas às 9h30 e sextas às 20 horas. Mas continuamos acompanhando a situação da pandemia e, se for o caso, poderemos recuar a qualquer momento que houver necessidade. Aliás, todos os cuidados que estamos tomando aqui no CELC podem e devem ser levados para o nosso dia a dia. Se a pessoa estiver febril a partir de 37,5, assim como se estiver com sintomas de resfriado ou gripe, não deverá vir ao CELC, procurando se resguardar em casa e se cuidar. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo, amor recomendado por Jesus. Portanto, não deixemos de nos vacinar, isso é algo muito importante. Lembrando que começou a vacinação para as crianças de 5 a 11 anos. Há álcool 70% na recepção, à disposição de todos, mas quem preferir pode trazer o seu próprio frasco de álcool. Pedimos aos irmãos que permaneçam de máscara o tempo todo e evitem ficar circulando pelas dependências do CELC desnecessariamente. Apenas o dirigente da reunião e o expositor poderão retirar suas máscaras no momento que estiverem falando, sempre de trás da mesa. É permitida a entrada de crianças, mas com o uso de máscara a partir de 6 anos. Como não há evangelização infantil, elas ficarão sob inteira responsabilidade dos pais, devendo também evitar ficarem circulando pelas dependências da instituição. Os irmãos que trouxerem garrafas de água para magnetizar, fluidificar, deverão mantê-las consigo. Pedimos aos irmãos que tragam de casa suas garrafinhas de água para beber. O nosso bebedouro, situado lá no pátio dos fundos, estará disponível apenas para as pessoas poderem encher suas garrafinhas. Deve-se evitar aglomeração de pessoas, grupos ou rodas de conversa o máximo possível.
Para os irmãos que necessitarem, nos dias de reuniões públicas, temos o atendimento fraterno através do diálogo, quintas às 9 horas, a partir de 9 horas, e sextas a partir de 18h45. Basta chegar cedo e solicitar esse atendimento fraterno na recepção. Agora, em fevereiro, temos o retorno dos grupos de estudo. Evangelização da infância para crianças de 3 a 12 anos, aos domingos de 9 às 10, por enquanto ainda de modo virtual. Teve reinício dia 6 de fevereiro. A coordenadora é a nossa irmã Sônia. Evangelização da juventude, mocidade, para jovens de 13 a 21 anos, aos domingos de 10 às 11h30, de modo presencial. Teve reinício também 6 de fevereiro, coordenador Alexandre. Estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESG, para adultos a partir de 22 anos. Nós temos 2 estudos desse, virtualmente, às segundas e quartas, quintas-feiras, de 20 às 21h30, de 20 às 21, teve reinício dia 10, as coordenadoras, nossas irmãs Érica e Fátima. Ou presencialmente aos sábados, de 16h30 às 18 horas, teve reinício dia 5 de fevereiro. Os coordenadores, nossos irmãos Fernando Nascimento, Simone e Sueli. Quem tiver interesse em participar de algum grupo de estudo ou quiser obter maiores informações, favor, deixe seu contato, seu nome e contato na recepção, preferencialmente celular ou WhatsApp. Sem mais avisos para o pagamento, nós vamos partir para o momento principal da nossa reunião, que é o nosso estudo, às quintas-feiras, como sempre, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, com a nossa querida irmã Cristina Guzmão, trabalhadora aqui da nossa casa, do CELC, e nós vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, itens 1 a 5, Poder da Fé. Alô? 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 Bom dia. Vamos todos estudar um pouco, né? Os ensinamentos de Jesus. Eu fiquei hoje com A Fé Transporta Montanha e eu vou dar uma entradinha aqui de A Fé Transporta Montanha. Que fé é essa, né? Que montanhas são essas que nos ensina sempre e está sempre nos ensinamentos do Mestre? E muitas das vezes a gente tem vontade de ficar na cama, né? Quer voltar para a cama quando se levanta. Mas temos a certeza que Jesus está conosco. Então temos que ter essa fé, essa perseverança de vencer a nós mesmos, né? Vencer a nós mesmos. O que desejamos, vamos conseguir, com certeza. É só perseverar. Às vezes não conseguimos porque não chegou a hora e no momento não é necessário. Necessário para nós. Nós observamos as passagens de Jesus e queremos vencer. Tudo que Jesus fez a gente quer fazer igual. Mas Jesus está lá na frente, espiritualmente falando. A gente pode até tentar, muitas das vezes não vamos conseguir, mas temos que perseverar. Essas são as montanhas, essa montanha que nós queremos transpor. Ele passou por tudo que nós passamos.
Só que ele vencia pela sua condição moral. Essa moral que muitas das vezes a gente não tem ainda. Por isso Jesus venceu no deserto, 40 dias, aquela passagem toda que a gente sabe que Jesus passou. Temos que sempre olhar para dentro de nós em um trabalho árduo e contínuo para vencer a nós mesmos. Essas são as montanhas. Agora vamos entrar no poder da fé. Que fé? Que poder? Que poder é esse que a gente tanto quer almejar pela fé? Aí nos diz São Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. A tal fé que nós não temos. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada. Depravada aqui é aquele que está moralmente degradado, tá? É perverso, é corrupto, degenerado. Não depravado em outro sentido, tá bom? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E aí, gente? As consequências são individuais. Todos nós podemos estudar junto, estar junto, caminhar junto, viver junto. Mas as conquistas, todas elas são individuais. Pode ser marido e mulher, filho, tudo, mãe, pai. Jesus nasceu como nós e passou tudo igual. Os discípulos não conseguiram curar os demônios do menino pela pouca fé. Só andar com Jesus não dava a eles poderes particulares. Andar com Jesus só não adiantava para eles. Eles eram os 12 discípulos, eles caminhavam com Jesus, eles escutavam tudo que Jesus dizia e fazia, que era mais importante do que Jesus falava, mas não prestavam atenção. Eles achavam, como nós até hoje achamos, que se fazer uma precinha de boca já está valendo alguma coisa. E muitas das vezes não está, porque tem que vir daqui, ó, do coração, tá? Aí eu pergunto, a gente conversando, a gente fica pensando, qual o objetivo da prece? Né? A prece é um ato de adoração. As 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E quais os benefícios da prece? Despertar a esperança, encorajar, se autoconhecer e tornar a vida mais leve e os fardos do viver menos pesados.
Esse é o propósito da prece. Se nós seguirmos esse caminho, nós com certeza um dia conseguiremos chegar aonde Jesus chegou. Porque quando nós chegarmos aonde Jesus chegou, Jesus já está lá na frente. Onde Jesus está hoje? Quando ele é crucificado, ele era de um jeito. Mas Jesus, por sua condição moral, sua elevação, sua fé em Deus, ele está onde? Muito mais lá na frente. Ele não está lá onde a gente achou as histórias dele. Ele já evoluiu muito mais, muito mais. Então, quando nós chegarmos na posição que ele chegou quando foi crucificado, nós já vamos estar lá na frente. Ele vai estar lá na frente. Não ouvides que a permanência na terra é simples, esse não. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada do coração, pois para Ele a intenção é tudo. A intenção da prece é tudo, tá? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não conseguem fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, com que se depara a parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveitem os adversários, que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Eu comentei já isso aqui, né? Aí a gente vai para o número 3. Noutra acepção, entende-se com fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento e meta que se quer alcançar e os meios de chegar até lá, de sorte que aquele que a possui caminha. A gente observa que tem certas pessoas, como Chico Xavier, né, que confiava de olhos fechados. Tudo que ele queria fazer, ele seguia em frente, sem duvidar. Nós ainda vacilamos muito. A gente fica pensando, vou ou não vou? É, não é? Será? Vou? Como é que é? E isso atrapalha muito a nossa fé, a nossa robustez, a nossa perseverança. A gente tem que perseverar sempre, sempre. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda. Isso, furibunda quer dizer agastada, furiosa, tá? Furibunda, e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Quer dizer, torna-se furiosa e julga suprir, certo? A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança.
A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Eu vou continuar um pedacinho aqui mais, depois eu falo o que eu estudei mais para vocês. Cumpre não confundir a fé com a presunção, quer dizer, com julgamentos indícios, né? Baseados em indícios. A presunção quer dizer isso, né? Julgamentos baseados em indícios. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se julga a humanidade. A humildade, que diga. A verdadeira fé se julga a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos se vêm auxiliar. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela acepção e pelos malogros. Malogros quer dizer falta de sucesso, ausência de sorte, tá? Então, pelas faltas de sorte que são afligidos, Aí a gente vê que a maioria das pessoas só fazem prece quando sente um aperto. Tá com problema, alguém vai fazer uma prova, alguém está doente, aí você cai na prece. Outras religiões ficam de joelho, outros rezam 10, 20 Pai Nosso. E nós entramos na prece, e se não nos visualizarmos o Mestre Jesus e os amigos espirituais superiores, oramos com a boca. Temos que vigiar bastante isso. Temos que ter certeza que os amigos espirituais, nosso anjo guardião, nossos mentores espirituais, estão sempre conosco. Muitas das vezes nós é que não estamos com eles. Nos afligimos, nos desesperamos e eles apenas se afastam e ficam lá, esperando que nós os chamemos. É isso que acontece, porque os superiores não nos obrigam a nada e nem nos impulsionam a fazer coisa errada, tá? Se nós fizermos errado, é muitas das vezes por nossa vontade, ou quando nós escutamos o lado que não deve. O anjinho, o demôniozinho. Será que esse demôniozinho existe? Ou somos nós os demôniozinhos? A nossa vontade de estar no mundão, né? Porque sabemos que esse demôniozinho que nós falamos também é filho de Deus. Ele também era um anjo, só que ele se perdeu. Aí é outro estudo. Isso aí é outro estudo. Tá bom? Então, a maioria das pessoas só fazem prece quando aperta os problemas. Antes ninguém ora. Você só é verdadeiramente forte e grande se estiver em comunhão com Deus. Então, ele, né, Jesus, orava sempre. Jesus sempre orou. Jesus, mesmo quando foi indo para ser crucificado, ele orou. E tem 3 passagens, quando eu estudando, eu encontrei isso. 3 passagens que Jesus falou que ele ia ser crucificado, mas ninguém prestou atenção. Ninguém. São esses 3 registros, só existem esses 3 registros de que Jesus falou isso. Eu não encontrei, eu não me lembrei de procurar de quais foram os registros onde Jesus tinha falado aquilo. Isso. Mas ele falou, só que os apóstolos não prestaram atenção e não se preocuparam em saber aquilo que Jesus estava falando.
A gente se surpreende porque quando Jesus foi preso, ele avisou 3 vezes, e está em registro isso, tá? E ninguém prestava atenção. E antes de preso, ele orou no monte. Jesus orou no Monte das Oliveiras antes de ser preso, tá? Muitas das vezes Jesus é um espelho. Mas a gente vê Jesus nos espelhos, porque ele disse que nós somos a semelhança e que podíamos fazer tudo que ele fazia. Mas será que a gente pode mesmo? Será que a gente se parece mesmo com aquele semblante puro, com aquela luz? Porque quando a gente se olha no espelho, a gente vê a gente. Mas se nós somos a semelhança dele, se nós tivéssemos um olhar puro, nós olharíamos Jesus, não é mesmo? Nós não veríamos nossas rugas, não ficar se preocupando com espinha, não ficar se preocupando com besteira. Esse é o espelho que nós botamos assim, tá? Pra gente. E as pessoas esquecem nas conversas que Jesus teve com Simão Pedro. Ele falava assim para Simão Pedro: afasta-se de mim, homem de pouca fé, né? Ele fala assim pela falta de confiança que as pessoas, que os próprios apóstolos tinham nele. No momento da crucificação, isso aqui é uma coisa que eu escutei numa palestra de Haroldo Dutra Dias, e aquilo ficou na minha cabeça, eu digo, eu vou escrever porque é uma coisa importante para nós. Na época da crucificação de Jesus, foi uma época que nós estava passando pelo mesmo momento que a gente está passando agora, uma época de regeneração. E naquela época que Jesus foi crucificado, eu escrevi assim, ó: no momento da crucificação, nós estávamos semeando o suicídio de hoje. Foi assim que Haroldo falou. E nessa época seria a nossa regeneração. Quer dizer, se nós não tivéssemos escolhido Barrabás, tivéssemos escolhido Jesus, nós estaríamos salvos de tudo isso que a terra já passou desde a época de Jesus. Quantas coisas já passamos? Para nós estarmos aqui hoje, como é que eu posso falar? Para nós estarmos aqui hoje, muitas coisas já passamos, porque a gente já veio várias vezes. A gente não nasceu só nessa vez. Nosso espírito é bem velhinho mesmo. Muitos de nós aqui estávamos na crucificação do Cristo, e muitos de nós escolhemos Barrabás e não escolhemos Jesus. Nós temos que ter a certeza disso. E por nós termos a doutrina espírita, é porque nós já estudamos, nós já andamos fomos e voltamos várias vezes, e não caímos na doutrina espírita à toa, porque um fez primeira comunhão, outro foi batizado, outro já foi evangélico, outro já foi... Várias coisas nós já fizemos, até nessa encarnação mesmo, para chegarmos até a doutrina espírita. Eu mesmo cheguei com 40 e poucos anos. Quer dizer, são coisas que a gente tem que refletir, não está agindo durante o dia. Esse poder de fé que a gente quer para nós, né? Aí, quer dizer, nós agora estamos de novo na regeneração, no momento da regeneração. Pode não ser agora, pode ser amanhã, depois, em 55, em 50, talvez nem estejamos mais nós aqui, porque não vai dar tempo a gente ir e voltar, porque a fila está enorme para nascer, a fila está quilométrica. Então aqui, o de suicídio de hoje, nessa época, seria a nossa regeneração, e nos dispensamos crucificando Jesus. Tem pessoas que não oram porque dizem que Deus sabe o que ela precisa. Não oro não.
Deus sabe o que eu preciso. Quando Ele quiser me dar, Ele vai me dar. Tem pessoas que pensam assim. E aí? O que fazer para a gente botar na cabeça dela que ela precisa orar? Que ela precisa pedir? Que ela precisa dar o esforço dela? Que não é fácil, né? Não é para cair do céu o milagre. Não é bem assim. E não oramos porque temos nossas causas anteriores. E tem que haver com os nossos comportamentos. Tudo que nós estamos fazendo, ou ainda vamos fazer, tem a ver com os nossos comportamentos das causas anteriores. Anteriores não quer dizer só que seja da outra encarnação, não. Pode ser lá no comecinho, quando a gente era jovem, quando a gente era adolescente, quando a gente não sabia o que a gente sabe hoje, tá? Eu vou ler um pedacinho aqui, eu ler a final, que meu amigo já alertou que está na hora. 5, né? Tá bom. Aí vamos no número 5 agora. O poder da fé se demonstra de modo direto, especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta ardente fé. Toda vez que a gente ora, que a gente quer se conectar com Jesus, a gente cria uma aura espiritual. A aura do Chico tinha quilômetros, porque Chico criava aquela áurea bonita, luminosa, em volta dele e dos que estavam com ele, de toda aquela área. Não é? Quando a gente ora, faz o culto do Evangelho no lar, culto do Evangelho do lar, escolher um dia na semana, um horário, colocar um copo com água, uma jarra com água, pegar o Evangelho, juntar a família e rezar, orar, ler um pedacinho do Evangelho, comenta aquele Evangelho, discute assim entre as pessoas. Não é hora de lavar roupa suja. Culto do lar não é para isso. Nada que apontar dedo para ninguém. Às vezes a pessoa está com raiva do filho, do marido, quer achar que é a hora de lavar a roupa suja. E não é. É hora de estar com Jesus no lar. E aquela hora, toda a comunidade recebe aquela luz e a visita dos amigos espirituais que estão ali conosco. Então, toda semana, no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo horário, com o mesmo ritualzinho sempre, temos que ter, porque senão nós nos perdemos ainda, se nós não tivermos esse ritualzinho, botar, preparar o livro, chamar as pessoas. Se não tiver ninguém, faça sozinho. Tá bagunça dentro de casa, ninguém quer fazer, vá para o banheiro, vá para o seu quarto, mas faça. Esse é o culto do Evangelho no lar. Quem não faz, tente fazer, tá? Dependendo do momento de quem somos, muitas coisas podem acontecer, mas não persevere. Como diz, tenha fé e persevere, não desistam, tá? Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta a ardente fé, pode só pela sua força, pode só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal objetivo, porque Jesus disse a seus apóstolos: se não curaste, foi porque não tendes fé. Nós vamos tentar ter essa fé, esse poder, a fé. Vamos lutar para isso? Se um pouquinho de nós aqui nos juntarmos em pensamento, a força vai ser grande e a gente vai conseguir, aonde estiver,
cada um em seu local, cada um em seu lar, cada um em sua comunidade, o mundo vai se transformando. É a partir de nós que isso acontece. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem. Não ouvides que a permanência na terra é uma viagem simples e educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Isso que eu estou lendo para vocês está no livro A Luz da Oração, de Chico Xavier. Eu tirei do Clarim, tá? Do livro Clarim. Muito obrigada, Jesus abençoe vocês, que todos possam retornar aos seus lares com muita paz, com muita luz. Nós agradecemos a nossa irmã Cristina pelo estudo da manhã de hoje, rogando a Jesus que abençoe o Pai sempre. Irmãos, por enquanto, por medida de segurança, não teremos o passe individual de costume. Desliguei. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão, juntamente com a prece final. Portanto, pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares. Nesse momento, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, que os mensageiros de luz e paz da espiritualidade superior possam, neste momento, derramar sobre cada um dos irmãos aqui presente, encarnado ou desencarnado, fluidos salutares, a fortalecer-lhes a fé, o ânimo, a coragem, para que possam, Senhor, saírem daqui melhores do que quando aqui chegaram. E, sobretudo, que possamos ter o firme propósito de seguir os teus passos luminosos, vivenciando as lições do teu Evangelho. Assim sendo, Senhor, só nos resta te agradecer por todas as bênçãos recebidas nesta manhã tão maravilhosa. E te rogamos ainda que possa acompanhar a cada um no retorno ao seu destino. Graças a ti, Senhor. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.